O mangá de Jujutsu Kaisen acabou. Pois é, a vida é muito triste e no final das contas, nada faz sentido nenhum. Mas, recentemente nós recebemos um capítulo extra com 16 páginas novas, cenas novas, um desabafo do autor, falando sobre o porquê talvez o final não tenha sido tão legal quanto as pessoas esperaram. Eu não vou falar muito sobre o final de Jujutsu Kaisen aqui, porque quem leu sabe. Mas esse capítulo novo aqui em geral, talvez mude bastante a perspectiva de muitas pessoas a respeito de como foi o final da história. Por que exatamente o final da história não foi muito bom? O que aconteceu de fato? O que aconteceu com o Gege no final da trama da história? O que tem nesse capítulo extra com 16 páginas novas? Temos cenas legais, um final novo pro personagem da Nobara e temos uma vitória, senhores. Vocês acreditam que talvez o Yuta e a Maki? Talvez. Muito obrigado, senhor, pelo dia de hoje. Enfim, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. Como é que vocês estão hoje? Tranquilo? Hoje a gente tá aqui pra falar do capítulo extra, então não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like aqui embaixo nesse vídeo e um comentário falando que diabos vocês acharam desse capítulo extra aí. Vocês acharam maneiro? Não acharam? Porque é disso que a gente vai falar hoje. Então, sem mais delongas, senta aí e vem comigo. Vamos nessa! Tá legal, então. O que aconteceu, né? Vamos começar do início. Recentemente, alguns mangás que vão chegando na sua fase de final, eu acho que já tá inclusive até virando uma mania dos autores fazerem uma espécie de final extra depois que o mangá acabou, pra assim o público conseguir aceitar um pouco mais o final, né? Boku no Hero Academia, em geral, já tinha acabado aí recentemente há alguns meses, e se você buscar na internet, você encontra pelo menos 650 milhões de vídeos falando que o final não foi muito bom. As pessoas não gostaram muito do final, foi um dos mais odiados do ano, e aí um tempo depois, no lançamento do volume físico, o autor confirmou a permissão ali de um capítulo extra, onde ele ia colocar umas 30, 20 páginas extras ali em geral, mostrando mais coisas do final, né? Mostrou mais coisas dos personagens, consertou muitas coisas ali que o público não tinha voltado, e aí, assim que ele lançou esse capítulo, os fãs voltaram atrás, inclusive eu mesmo, por sinal, voltei atrás, e acabaram por gostar desse novo final. Por conta disso ter virado uma tendência, todo mundo ficou ansioso e achou que Jujutsu ia ter isso também. Anunciaram que o volume 30 de Jujutsu, então, ia ter um capítulo extra de 16 páginas com um textinho do autor falando sobre o final da obra, e aí todo mundo hypou. E como é que foi de fato esse final extra? Bom, temos aqui 16 páginas que foram divididas em 4 histórias. Vou dizer pra vocês que essas 4 pra mim não fedeu nem cheirou. Pra poder não gerar um hype também em vocês. Não se empolga muito não, porque não foi tão incrível. Já começa pelo fato dos personagens que receberam histórias extras. Aí sim, né, Link, teve uma história extra do Gojo, uma muito pica do Yuta, aí o Itadori também. Não. Teve uma história da Nobara, uma da Ozawa. Link, quem diabos é Ozawa? Pois é, eu também pensei a mesma coisa. Dá uma buscada no Google, você vai ver que é aquela menina autona lá que gostava do Itadori e tal. Então, essa menina aí, o Panda e a Uraume. Tá aí, top personagens que eu queria saber alguma coisa no final da história são esses aí. E as 4 histórias foram basicamente isso aqui. A história da Ozawa em geral foi um potencial até que bacana, mas não teve nada de muito mais. Uma pequena historinha de 4 páginas em geral, falando sobre como ela gosta do Itadori. E estranhamente, na realidade, ela soou muito mais como 4 páginas desperdiçadas pra nada do que alguma coisa de fato legal. Afinal de contas, pra quem assistiu o anime, isso daqui é só redundante. A gente já sabia lá desde antes do arco de Shibuya, né? Quando a Ozawa aparece no anime, que ela gostava do Itadori, que ela queria pegar o número dele e tal, ela tinha interesse no menino. Aqui, a gente tem um capítulo pra poder reforçar isso, sendo que é tipo um capítulo extra do final da história. Ele não fecha com eles num time skip namorando, ou casados, ou se declarando, ou qualquer coisa do tipo, nem saindo juntos direito, é só pra poder dizer que ela gosta dele, que a gente já sabia. Sim, eu sei que muitas pessoas já acharam isso daqui poético, ou talvez meio bonito pra narrativa e tal, eu só achei qualquer coisa mesmo. A segunda história extra, Nobara Kaolha. Tivemos a história extra da Nobara toda focada naquela ideia de que ela foi atrás da mãe dela, né, porque o Gojo tinha morrido, pra quem não se lembra lá no final da história, né? E antes dele ter feito isso, ele conseguiu encontrar a localização da mãe da Nobara. Que a gente nem sabia que ela tava procurando pela mãe dela, mas, bom, acho que dane-se a esse ponto da história. Descobrimos então quem é a mãe da Nobara, vemos que ela também é uma feiticeira, né? Assim como a avó dela também é uma feiticeira. A mãe da Nobara parece ser meio otária, ela gosta de sair com homens ricos e tudo mais. E aí a Nobara vai lá e chama a avó dela pra dar uma surra na mãe dela. Vemos as habilidades de feiticeiras das duas e fica por isso mesmo. É até um pouco estranho em geral dar uma olhada nesse capítulo, cara, porque ele é completamente avulso e muito desconexo. Talvez a ideia de ter colocado um capítulo extra pra Nobara aqui seja pra poder reinserir um pouco ela na história, né? Já que ela ficou metade do mangá desmaiada, em coma, sei lá. Só que pra mim, pessoalmente, não teve nenhum tipo de impacto. Simplesmente não fez sentido nenhum. A história do Panda, porém, e a da Uraume não foram tão ruins assim. A do Panda, em específico, foi muito interessante até pra algumas pessoas. Resumindo, jovens, pra quem não sabe, a história de Jujutsu Kaisen, ela se passa mais ou menos ali em 2018, 2019, sabe? Antes do período de tempo de 2020. Enquanto que esse time skip aqui do Panda se passa em 2080.
Ou seja, é tipo um dos maiores time skips da história dos mangás aí. Tendo dito isso, temos detalhes aqui. Como, por exemplo, o detalhe de que o Panda, conforme o tempo passou, né, depois da morte do diretor e tal, ele foi perdendo a sua força, se tornou só meio que um objeto amaldiçoado, tipo um velhão senil, sabe? Meio morto. Como um objeto amaldiçoado, ele só funciona às vezes, e a memória dele também é meio bugada hoje em dia. E apesar disso ser meio triste, por sinal, porque eu gostava do Panda, esse capítulo acaba parecendo bem fofinho, porque tem um take dele com o Panda conversando com os netos do Yuta. E essa provavelmente é uma das maiores surpresas aqui do capítulo, né? Um personagem da história pelo menos teve algum tipo de conclusão. Mesmo ele não tendo aparecido tanto, pois é, parece que o Yuta conseguiu se casar em algum momento, conseguiu ter filhos, conseguiu ter netos, e pro pessoal que prestou bastante atenção aí na arte dos netos do Yuta, pois é, eles parecem um pouquinho com a Maki, né? Yuta cagou fortíssimo se os outros personagens tiveram um final ruim, meu irmão. Ele só vazou, foi na Maki, desceu-lhe as beijocas. Não tem como, né, mano? É o Gold. O cara conseguiu a namorada bombada mais agressiva da história. Teve filho, teve neto. Inclusive, o capítulo também deixa bastante claro que depois que o Satoru Gojo morreu, foi o Yuta que assumiu o controle do clã Gojo. Então, além de tudo isso, o moleque ainda recebeu um aumento, virou líder de um clã. Gold demais, tá maluco. E por último, mas não menos importante, temos a história da Uraume, que mostra mais ou menos como ela e o Sukuna se conheceram. Essa história aí, bastante gente gostou bastante, muitas pessoas do público acharam ela poética e meio filosófica e tal. Eu vou falar pra vocês que eu só achei ela meio engraçadinha, na verdade. Pra poder resumir bastante pra vocês, a Uraume e o Sukuna se conheceram da seguinte forma. O Sukuna precisava, juro pra vocês, de um freezer. Até porque não sei se vocês lembram, mas o Sukuna, né, ele come carne de gente, basicamente. Ele precisava de alguma coisa pra congelar as carnes. E a Uraume era uma criança abandonada que congelava tudo que chegava perto. Sukuna precisa de alguém pra congelar as carnes, eles começam a andar juntos, e aí no final de tudo tem meio que uma frase bonitinha dos dois, que é a Uraume falando sobre como o Sukuna nunca fica com frio perto dela. E aí o Sukuna fala que, nossa, você também nunca fica com frio perto de mim. Uma frase bonita, poética e um final muito fofo, eu não ligo. Eu só achei engraçado o fato de que o jeito que eles se conheceram era só que o Sukuna precisava de um freezer. Mesmo que a gente tenha uma cena um pouco mais humana, digamos assim, do próprio personagem do Sukuna, ainda assim, nada demais. A parte mais importante de todo o epílogo, jovens, com certeza absoluta, é o texto que o Gege Akutami, o criador da história, colocou no final dela. Em geral, jovens, o Gege sabe que o final não foi lá muito bem com o público, né? Que as pessoas não gostaram tanto do final. No começo do texto, ele faz uns comentários fofos, ele fala sobre os editores dele, sobre como foi pra poder fazer o mangá, que o mangá teve problemas ali no seu momento de produção, mas o que mais chamou a atenção da grande maioria das pessoas, jovens, em geral, é o fato de que, de acordo com esse texto, parece que o Gege acompanhou de perto todos os comentários do público a respeito da história. A gente poderia dizer que ele ficava online por um bom tempo, vendo redes sociais, dando uma olhada nos comentários, quase como se ele tivesse um feedback direto do capítulo, né? Porque pra quem não se lembra, Jujutsu Kaisen é uma febre gigantesca, principalmente na época que ele tava lançando. Eu facilmente consigo me lembrar de pelo menos umas 6 pessoas que eu conheço que não leem o mangá de Jujutsu Kaisen, e aí quando o Gojo morreu, elas vieram me perguntar, mano, Gojo morreu? Porque elas entraram em alguma rede social e tomaram esse spoiler, porque bastava um capítulo de Jujutsu Kaisen sair, pronto, ele ia pras redes sociais, ficava nos trends por tipo uns 2, 3 dias, as pessoas começavam a postar spoiler em todo lugar e tal, e se o mangá tivesse sido bom ou ruim, você ia descobrir em seguida. O Gege aparentemente acompanhava muito os comentários do próprio público a respeito da história, e justamente por conta disso, ele faz uma autocrítica a ele mesmo aqui no final, dizendo que principalmente nessa etapa final da história, ele acabou seguindo de certa forma e tomando certas decisões contra as convicções dele. Muitas vezes parece que ele seguiu o que o público queria ver ao invés do que ele queria fazer. Gente, isso explica muita coisa sobre o final. É até meio engraçado se a gente parar pra pensar, mas vocês já pensaram nessa ideia? Um monte de autores antigos que faziam mangás há 10, 20 anos atrás nunca seguiam ou tinham muito contato com o que o público queria pra história. Já pararam pra pensar numa brisa dessa? Tipo o Akira Toriyama de Dragon Ball Z. Não existia esse contato entre o que ele tava fazendo da história e o que o público queria. Autores de mangás hoje em dia, ironicamente, são muito mais cientes do sucesso que as histórias deles têm. Então, eles acabam acompanhando muito mais o público também. E isso, jovens, fala muito sobre o final da obra inteira em como ele foi. Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre o final de Jujutsu Kaisen em geral, mas pra todo mundo que acompanhou o final, fala a verdade, vocês também não tinham um pouquinho dessa sensação de que o final da história, primeiro, ela tava bastante apressada porque o Gege tava terminando o mais rápido possível, ele parecia estar um pouco cansado, um pouco doente. Você consegue perceber isso até se você parar pra poder olhar a arte do mangá. Muitas pessoas acham que a arte do mangá de Jujutsu nunca foi bonita e eu discordo. Eu acho que ela era bastante bonita no começo, tinha uns traços bem bonitinhos, mesmo que fosse simples, era maneiro. No final da história, e até principalmente nesse capítulo extra, por exemplo, para pra olhar a arte de Jujutsu. Ela tá bem mais tortinha, mais feita na velocidade e tal. E vale também o destaque. Apesar da história estar apressada, você tem a sensação, lendo ela, de que um monte de coisa que estão rolando na história, o Gege só fez porque ele achou que o público ia achar maneiro, sabe? A Nobara Kugisaki, por exemplo, é um belo exemplo disso. Uns 2 anos antes da Nobara voltar à vida, gente, já tinha um monte de fanarts do público fazendo ela voltando, com um tapa-olho, e aí ela cumprimentava o Itadori
história e tal, e aí, de repente, isso aconteceu de verdade na história. Não parece muito que o Gig só, tipo, viu as pessoas fazendo essas fanarts e falou, ah, legal, vou botar isso na história. E colocou. O Yuta trocando de corpo com o Satoru Gojo depois que o Gojo tinha morrido. Isso fez todo um teasing do pessoal, será que o Gojo não vai voltar? Nossa, o que vai acontecer agora? E no final das contas, se vocês forem olhar no grande esquema da luta final, o fato do Yuta ter trocado o corpo dele pro Gojo não teve absolutamente nenhuma consequência, nada, não serviu pra nada aquilo. Só serve também como uma espécie de fanservice. Até inclusive, jovens, nesse final aqui, tipo, nesses capítulos extras, por exemplo, eu ainda sinto que o Gege tá um pouco dependente dessa ideia de fazer coisas que o público quer ver. Às vezes pra poder tentar agradar um pouco, mesmo que não seja necessário. Tipo, parem pra poder olhar esse capítulo extra final aqui que ele fez pra história, por exemplo. Não dá pra perceber uns negócios, tipo, o capítulo extra do Panda, por exemplo. O Gege coloca o fato de que o Yuta se tornou o líder do clã Gojo, que ele casou, e que agora ele já teve filhos e também já teve netos. Ele não confirma exatamente com quem o Yuta casou. A gente sabe que o público, né, jovens, gostavam muito da ideia de que o Yuta e a Maki talvez se gostassem, o pessoal shippava bastante os dois e tal, mas no final eles acabaram não ficando juntos. E ok, até aí tá tudo certo. Nós não sabemos se isso era plano do Gege ou não, que os dois ficassem juntos. Então, ao invés de confirmar isso, até mesmo com uma frase mais simples, tipo, o Panda, por exemplo, ele era parceiro da Maki também, né? Então ele poderia simplesmente falar, nossa, essas crianças nem parecem netos do Yuta e da Maki. Não, ele só deixa do Yuta. Assim, você pode especular por um mais um que talvez o Yuta e a Maki tenham ficado juntos, mas ao mesmo tempo não tem nada confirmado. Quando o Itadori tem esse capítulo extra, por exemplo, com a Ozawa, né, que é aquela menininha alta e tal, que queria ficar com ele desde o começo da história, a gente também, novamente, a gente não tem uma declaração, a gente não tem nem mesmo eles conversando, saindo juntos ou algo do tipo, só temos de novo a ideia de que, ela gosta dele. De novo, parece ter sido só colocada pra poder jogar no ar, olha, talvez eles tenham ficado juntos. Mas, no fundo, a gente não sabe, porque não teve confirmação, se não confirmou é porque não é canônico. Vamos falar que o Gege foi levemente covarde na hora de fazer isso daí, né? Não tem como dizer que não. E sinceramente, gente, eu entendo muitas coisas colocadas no texto do Gege a respeito de como foi o final do mangá. Ele claramente parece um pouco chateado a respeito de como a história de verdade acabou. Muitas pessoas, inclusive, postaram vídeos falando sobre como, de verdade, ele postou mesmo aquele texto como um desabafo, sabe? Como se ele só estivesse dizendo que ele tava tentando fazer o melhor dele. Infelizmente, a história talvez não tenha ficado tão incrível assim quanto ele esperava que ficou, mas é claro que isso serve pra que ele tenha mais experiência, jovens. O Gege Akutami, por mais que algumas pessoas escolham dizer que ele não é um criador tão incrível e tal, ele fez Jujutsu Kaisen como uma história que fez muito sucesso por bastante tempo. E agora ele já tem uma experiência aí com mais ou menos uns 6, 7 aninhos aí como criador de mangás, né? Como um mangaka. Então quem sabe mais pra frente, quando ele for fazer as próximas histórias dele, ele de fato não tenha mais experiência e isso ajude ele a talvez não seguir muito o que o público espera da história dele, o ritmo que o público espera da história dele e confiar um pouco mais nas próprias convicções. Infelizmente parece que, tendo o final da história como a gente teve, a gente nunca vai de verdade saber como é que o Gege planejava fazer o final de Jujutsu. Será que era pra ser um negócio, tipo, bem mais brutal, assim, com um monte de mortes, e ele só trouxe um monte de personagem de volta à vida porque é isso, ele achou que o público ia gostar? Bom, o que você que tá assistindo esse vídeo aqui acha? Não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!